nosso Senhor Jesus Cristo. Para a meditação, primeira meditação da palavra nessa noite, vamos, irmãos, para Filemon. Filemon, eu acho que é uma das cartas mais curtas de Paulo, apóstolo Paulo. Filemon fica antes de Hebreus, depois de Tito. Filemon. Então, vamos ler apenas 20 versículos dessa carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler, os amados acompanhem, por favor. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz, vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos assistir nesse momento, Senhor, para nos usar apenas como ventor das boas novas da salvação. Abre o nosso entendimento, prepara os nossos corações, para que essa semente, que jamais volta vazia, possa dar muitos frutos em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, isso aqui é uma carta. É uma carta que o apóstolo Paulo, preso, escreve para Filemon, que é um homem de Deus que se reúne faz reunião na casa dele, da igreja do Senhor, e que teve um escravo que fugiu do seu convívio.
um escravo que o roubou e foi embora. Filemão não tinha nem ideia por onde andava esse escravo. E quando a gente acaba se deparando, esse escravo chamado Onésimo vai parar justamente onde Paulo, nesse momento, estava preso também, perseguido, porque pregava a palavra de Deus, injustamente preso, se encontra na prisão com Onésimo. E aí a gente já vê um ponto aqui que nos chama a atenção. Qual é o lugar de pregar a palavra de Deus? Na igreja? No trabalho? Na parada de ônibus? Os vizinhos? Todo lugar é lugar de pregar a palavra de Deus. O campo missionário é muito vasto. Nenhum de nós vamos ter como pretexto, como desculpa, cada um do seu modo, cada um no seu convívio, cada um com a sua pedagogia, tem a oportunidade de falar de Deus para as pessoas. E Paulo estava preso em algemas, mas não em espírito. A alma de Paulo não estava presa. Estava mais livre do que muitos de nós que estamos aí fora. Paulo estava preso, mas estava preparado para pregar a palavra. E de repente aparece Onésimo lá. Fugiu do patrão dele, do dono dele, Filemão, porque o havia roubado e foi cair dentro da prisão. Pronto. Para o pregador da palavra, para o Filho de Deus, independentemente de onde você está, lá é um campo missionário. E Paulo começou a pregar para Onésimo. Começou a falar das boas novas de salvação para esse homem que Deus o entregou para ser evangelizado por ele. E aqui começa que Paulo se identificando nessa carta aqui, saudando, primeiro saudando a Filemão, que era o dono do escravo fugitivo e ladrão, que foi se encontrar na prisão lá com Paulo. Ele se identifica, olha como ele se identifica, Paulo, prisioneiro. Mas prisioneiro de quem? Cristo Jesus. O homem pode te colocar algemas, mas se tu fores prisioneiro de Cristo, tu é mais livre do que muita gente. Quantas pessoas batem no peito e dizem aí fora, eu sou livre, eu faço o que eu quero, e não consegue dizer, de repente, na frente de um copo de bebida, não consegue dizer não, bebe até cair. É livre? Não é livre. Você sendo prisioneiro em Cristo, como Paulo aqui se identifica, você é livre aqui fora. Ser preso em Cristo é ser livre aqui para o mundo. E ele se identifica com muita humildade, prisioneiro de Cristo. E aí ele faz um relato também das pessoas que estavam na evangelização com ele, e o irmão Timóteo, ao amado aí se dirige ao amado Filemão, nosso colaborador. Então, essa carta aqui, onde ele se identifica como prisioneiro de Cristo, e vai escrever, e vai começar a relatar para Filemão sobre a situação daquele escravo dele, fugitivo, que foi cair lá junto com Paulo. E eu pergunto, você já teve a oportunidade de evangelizar? Será? Será que Deus não tem dado oportunidade para nós falarmos da palavra dele? Ah, não, mas eu passo o dia todinho trabalhando. Sim, trabalhe para Cristo. É no teu trabalho, é na parada de ônibus, é na escola,
caminhando, fazendo uma caminhada, uma pessoa encosta do teu lado. O campo missionário é muito vasto, irmão. Nenhum de nós vamos ter essa desculpa diante de Deus. Eu não sabia pregar, eu não sabia falar, eu não tive oportunidade, eu não... Você está com o sopro da vida, você tem oportunidade sim, aproveite. Paulo, em cadeia, estava mais livre do que muitos de nós que estão aí fora. E aí ele, se colocando de humildade como prisioneiro de Cristo, ele começa, antes de apresentar essa situação, ele começa a fazer uma referência daquela pessoa a quem ele está se dirigindo. Ele não tem medo de fazer o devido elogio. Muitos de nós temos essa dificuldade. Às vezes até a gente gostamos dos outros, até a gente acha, aprova a maneira como a pessoa se comporta, a pessoa conduz a sua vida, mas como nós temos dificuldade de expressar um elogio, não é bajulação, mas é externar mesmo um sentimento de gratidão pela vida da pessoa. E aqui, Paulo fala para Filemão, numa carta, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Você tem alguém que ora por você? Uma vez, irmãos, aconteceu comigo isso. Eu fiquei assim, boquiaberto. Eu estava na ativa no banco ainda e eu estava passando por um processo de recuperação de saúde. Eu estava meio doente. E aí eu me lembro que uma pessoa falou para minha esposa no comércio, você é esposa do Carlos Almeida, do Banco do Brasil? Sim. Nós estamos orando na nossa igreja, fazendo um clamor pela saúde do teu esposo, sabia? Nós nem frequentávamos igreja evangélica. E a gente chegou lá em casa, Carlos, estão orando por você numa igreja aí. Sabe, como aquilo foi um bálsamo nas nossas vidas, saber que tem gente que se preocupa com você, gente que ora por você, gente que se preocupa, que intercede por você, e aqueles dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Você tem orado por alguém? Você tem se lembrado de interceder por alguém, pela vida de alguém? Aqui Paulo, quando ele se dirige a Filemão, ele ressalta isso. Eu me lembro de ti, sempre nas minhas orações. Como isso faz bem para a gente, irmão. Quando a gente sabe que a gente é um verme, um pecador, e tem pessoas dobrando o joelho, intercedendo por você. Como eu fiquei, assim, eu e Eliette ficamos boquiaberto, admirado. Tem gente orando por minha saúde, numa igreja que eu nunca nem fui, nem evangélico que eu sou nesse momento, nós não éramos. Tem gente se preocupando por mim, comigo, com a minha vida. E aqui Paulo fala isso. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. E aí ele, nessa carta, ele se apresenta primeiro como prisioneiro de Cristo, com muita humildade, faz as devidas observações, não é bajulação, mas é falar aquilo que realmente muitos de nós temos dificuldade de elogiar quando precisa elogiar.
E ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aí ele se apresenta, e aí ele parte. Parte porque ele, para a mensagem da carta que ele quer falar a Filemon. Pois bem, e ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, porque Filemon era um homem que ouvia Paulo. Paulo podia se dizer que tinha autoridade apostólica sobre Filemon, mas ele não usa dessa situação para impor. Ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo e velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo. Olha só, um escravo fugitivo de Filemon foi cair lá na cadeia junto com Paulo. Paulo começou a evangelizar Onésimo, e aqui já mudou o relacionamento, porque dentro da família do Senhor não tem patrão, não tem escravo, não. Não tem doutor e não tem analfabeto, não. Todos nós somos irmãos em Cristo. É o que destaca, é o que é mais importante. E aqui, Paulo, escrevendo para Filemon, diz: ele se humilha, sendo velho, agora até prisioneiro em Jesus Cristo, sim, solicito e em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Foi na cadeia. Estava preso fisicamente, mas não espiritualmente. Estava aproveitando as oportunidades e lá estava evangelizando. Então, para nós que dizemos que não temos tempo, para nós que dizemos que não temos o dom de pregar, para nós que dizemos que não temos oportunidade, isso cai por terra. Nenhum de nós vamos ter como argumento isso diante de Deus que justifique: eu não sabia falar, eu não tinha retórica, eu não tive oportunidade, eu não conhecia direito a Bíblia, Não. Todos nós, em qualquer lugar, campo missionário é muito vasto. E aí ele diz que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Por quê? Porque Paulo havia discipulado Onésimo, aquele escravo fugitivo, agora tinha ouvido, através do ministério de Paulo, que estava preso ali, tinha ouvido das boas novas da salvação. Era um outro homem, era livre em Cristo, era irmão na fé. E aí Paulo intercede por ele, dizendo que antes ele era inútil, ele roubou, ele era escravo, ladrão, roubou Filemon e fugiu. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Se converteu, irmão. Houve a conversão pela pregação da palavra que Paulo levou a ele, aproveitando aquela oportunidade. E aí diz: eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, por questão de respeito à lei da época. Paulo, não usando da autoridade apostólica que ele tinha sobre Filemon, ele diz: eu vou te devolver ele, é escravo teu,
ele vai de volta para ti. Mas ele diz assim: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Quer dizer, ele viu aí a oportunidade desse homem que era escravo, fugitivo, ladrão, agora ser também um missionário, pregador da palavra, um evangelista. Então isso é empatia. Empatia é amor por um ser humano que, aos olhos da sociedade da época, não tinha valor nenhum. Um escravo, fugitivo, desobediente, merecia o castigo, merecia a morte pelas leis da época, mas não pelas leis do Senhor Jesus. E Paulo, como missionário, entendia isso. E aí ele diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Quem imponha às pessoas a conversão. Ninguém impõe, não é no grito que a gente conquista o coração de ninguém, não, para Deus. É com testemunho de vida, é com a pregação da palavra, não com prepotência, não usando de autoridade mundana. Autoridade em Cristo você consegue, mas a autoridade que o mundo dá você não consegue, não. Ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Com todo esse processo que houve, essa fuga, esse roubo, foi cair justamente lá na cela junto com Paulo. Então, esse homem tinha um propósito de tudo isso aí, dele ser evangelizado, entender as boas novas da salvação e ser recebido, como todos nós, irmãos. O Onésimo aqui somos nós. Um dia que éramos escravos do pecado, tentando fugir do nosso Senhor Jesus. E um dia, pela palavra do Senhor pregada em nossas vidas, um dia também o Senhor teve misericórdia de nós e nos libertou. E aí ele fala assim, no versículo 16, dizendo que, pois acredito, no 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ele era escravo pelas leis da época de Filemon, mas o que se sobressairia a partir de agora é essa escravidão, mas em Cristo. Deixou de ser escravo para ser irmão em Cristo. Se, portanto, e aí, olha, ele faz uma observação aqui no versículo 17, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Só o Evangelho faz isso, só o amor de Cristo. Alguém se colocar de fiador de um escravo, fugitivo, ladrão, mas arrependido, você se colocar como fiador dele, se colocar, tipo assim, se empenhar por ele, só o amor de Cristo que faz isso mesmo. E aí ele disse: portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu pergunto,
O que nós temos, o que nós fazemos muitas vezes, Cristo foi imputado a Cristo por amor a nós. Nós éramos escravos. E Cristo pagou o preço por nós. E aqui Paulo, como fosse um Cristo, se coloca à disposição de Filemão para dizer: o que ele te deve, coloca na minha conta que eu pagarei. Eu pagarei. Irmão, todos nós fomos e somos muitas vezes onésimos. Paulo aqui se coloca de uma forma onde, intercedendo por nós, intercedendo por Onésimo, quantas pessoas na nossa conversão intercederam também por nós junto a Cristo. Então é o amor que só conhece quem conhece o Evangelho. E diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. E aí diz: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Pois Jesus Cristo intercedeu por nós. Quando nós, ainda pecadores, falhos, um dia ouvimos a palavra dele, o buscamos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque essa palavra não volta vazia. E o Pai nos recebeu, Cristo intercedeu por nós, e o Pai nos recebeu como filho. Então, o que houve aqui, nessa passagem, onde Paulo intercede junto a Filemão, por um escravo fugitivo, ladrão, para que Filemão o perdoe, da agora em diante não o considere mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Isso acontece na vida daqueles que se voltam e têm Jesus Cristo como seu intercessor junto ao Deus Pai. Que nós possamos, irmão, desse pequeno texto, essa pequena mensagem, pedir para Deus, nós jamais venhamos a desperdiçar, e independentemente do momento que estejamos vivendo, a gente venha, antes de tudo, de se entristecer com as notícias que o mundo às vezes quer nos derrubar, a gente se alegrar, porque um dia, na eternidade, Jesus, Deus Pai, já havia programado de nos resgatar, e do Filho dele, Jesus Cristo, morrer e interceder, porque nós também éramos escravos. Nós éramos também fugitivos de Cristo. E o Senhor nos acolheu, não agora mais como escravo, mas como filhos desse reino celestial. O Senhor aplique essa palavra em nossas vidas e que nós possamos nos alegrar e sermos livres para glorificarmos o Senhor através da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua palavra. Aplica mesmo em nossas vidas. E que nós, independentemente das circunstâncias que venhamos a viver, possamos nos alegrar, Senhor, porque um dia também nós éramos onésimos, nós éramos escravos,
Nós éramos fugitivos. Nós fugíamos, Senhor, da tua palavra, fugíamos dos teus caminhos, mas tu nos aprisionaste, mas nos aprisionaste no amor do teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, e que nós possamos valorizar, e que a nossa vida seja para glorificar teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.